Eu confesso que trabalhar com sonhos não é uma tarefa fácil, mas eu posso garantir que é muito satisfatório poder ver um sonho como esse e tantos outros realizados. Vem comigo que eu vou mostrar um pouquinho do que nós fizemos aqui nessa casa. Vamos começar pela entrada principal, com essa porta maravilhosa que é de 5,30 metros de altura, toda fabricada em ACM. Aqui é a cor Dark Grey, que é um grafite, e nós introduzimos esse puxador de aço inox com pintura preta para compor também com as esquadrias da casa, toda no preto também. E compôs perfeitamente com todos os outros elementos aqui da fachada. A utilização do vidro incolor, além de trazer integração aos ambientes, aqui na escada e no guarda-corpo do mezanino, trouxemos também sofisticação e leveza, uma combinação perfeita com o quartzo branco da escada. Em um projeto como esse, que a proposta é o conceito aberto, nós garantimos com uma porta de 4 folhas a integração da sala de jantar com o espaço gourmet. E o espaço gourmet com a área de piscina, garantimos com essas duas portas, uma porta de 6 folhas e essa de 3 folhas, que dá maior integração aqui com a área da piscina. Pessoal, muito boa noite. Estamos iniciando mais um programa Direito em Pauta, aqui nos estúdios Macaé Podcast. Hoje temos um convidado ilustre, uma pessoa muito querida, muito amada na cidade de Macaé. Eu costumo dizer que é uma enciclopédia viva, o doutor Ronaldo Linhares. A gente conversará daqui a pouco sobre diversos assuntos interessantes que servem de inspiração para nós, novos advogados aí que estamos aí engateando na profissão. Então hoje nós temos a honra de receber o doutor Ronaldo Linhares, advogado, aqui na cidade de Macaé. Doutor, boa noite, bem-vindo ao nosso estúdio. Boa noite, Luan. Estamos à sua disposição, assim como sempre estivemos à disposição da Ordem dos Advogados do Brasil. Que bom, doutor. A gente estava conversando aí nos bastidores um pouquinho, E deu para perceber que o senhor tem muitas histórias aqui, com relação ao judiciário, com relação à sua caminhada na advocacia. E fala um pouquinho pra gente sobre sua história, como surgiu esse interesse pela advocacia, de família, o senhor foi o primeiro precursor, como que foi? A vida de todo cidadão é uma história. A vida do advogado é uma história, a vida da OAB é uma história. Eu me formei pela Faculdade de Direito de Campos. Eu nasci em Campos. E a partir daí, eu vim para Macaé com um diploma debaixo do braço. Casei aqui, meus filhos são todos daqui, de Macaé. E nessa andança toda a gente vai tentando progredir, tentando criar alguma coisa. E eu sempre fui assim. Uhum. Eu em Campos fui presidente do Grupo Campista de Oratória. Aqui em Macaé chegamos a criar a Câmara Júnior de Macaé, um clube de serviço internacional, muito forte em Campos. E a gente sempre naquela vontade de ir para frente. Logo assim que eu cheguei, um advogado medalhão em Macaé, muito bom, ele quis comprar uma briga comigo. Uhum. Eu ajuizei uma ação para receber um DPVAT de acidente de trânsito. O juiz determinou, muito certamente, que eu era advogado da mulher. Somente a mulher receberia 50%, porque o marido não jamais morava com ela. Ficava reservado para ele. Com isso, ela procurou esse advogado medalhão e ele fez uma representação na OAB contra mim, dizendo que nós prejudicamos essa senhora, que era minha cliente, e passou a ser para ele. Uhum. Estranhei, fui notificado e fui lá para a OAB do Rio, da seccional, para responder a essa representação disciplinar. O advogado, o conselheiro,
que iria me interrogar, me ouvir, a primeira leitura da representação, ele falou, isso é absurdo. Como é que pode acontecer um negócio desse? Me ouviu. Sim. E ali mesmo ele fez o parecer pedindo o arquivamento da representação. Apenas tanto ele pergunta, doutor Ronaldo, Macaé tem subseção da OAB? Eu disse, não. Macaé é da circunscrição de Campos. Sim, que ano mais ou menos? Só para a gente entender na 1970 e alguma coisa. Meu Deus. 76 ou 77, por isso. Caramba, muito tempo, hein? É, que eu vim para cá em 1970, me formei em 1970. Então isso deve ter acontecido em 75, 76. Entendi. Esse conselheiro, doutor Heriberto Miranda Jordão, advogado no Rio de Janeiro, hoje meu companheiro no Instituto dos Advogados Brasileiros. Uhum. Eu devo muito a ele a instalação da subseção de Macaé. Eu vim para Macaé já disposto a criar a subseção de Macaé. Já tinha esse desejo no coração, né? A partir daquele momento que ele perguntou Uhum. se Macaé teria uma subseção. Aí cheguei em Macaé e comecei a listar os advogados. A lei exigia, como exige ainda, 15 advogados. Nós não encontramos 15 advogados em Macaé. Em princípio encontramos 15. Uhum. Mas fazendo o levantamento, tinha um que nunca tinha um advogado brilhante, mas nunca foi inscrito na OAB. Esse advogado não poderia participar. Conseguimos mais um advogado que era de Macaé, já não mais residia em Macaé, e conseguimos formar o grupo de 15, Uhum. encaminhamos o requerimento. Dentre esses grupos de 15, tem pessoas, Cláudio Moceiro Azevedo, Dr. Marco Antônio Ribeiro Benjamin, Sei quem é gente boa demais. e muitos outros advogados que Uhum. estão aí faleceram muito, né? E outros que estão por aí, penando na advocacia como nós, penando, mas quando falo penando, entre aspas, Uhum. porque é um orgulho Sim, é para o advogado ser advogado. verdade. E eu prego sempre que o advogado ele tem que ser estudioso, destemido e honesto. Verdade. Então eu acho que nós temos em Macaé muitos advogados com esses requisitos. Hoje nós somos mais de 1.600, me parece. Ou seja, de 1970 na década de 70 para arrumar 15 era uma Foi dificuldade. difícil, foi Hoje difícil. tem 1.000 e poucos de advogado, só na nossa subseção. O doutor Eugênio Roberto Adoc Lobo era o Uhum. presidente da seccional. Chegou para mim, Ronaldo, a gente pode fundar uma subseção lá. Mas eu tenho que conversar com você, porque se nós mudarmos lá, vai ser do antigo estado do Rio. Mas nós temos um problema de Niterói. Ou Niterói fica com 15ª, ou vocês ficam com a 15ª. Não, nós ficamos com a 15ª. Agora tem outra coisa. Nós só criamos a subseção lá se você aceitar ficar com 13 municípios na sua circunscrição. Eita, que Eu responsabilidade. não consigo, talvez não consiga lembrar de todos, mas eu Uhum. sei que era Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Saquarema, depois vem Silva Jardim e por aí vai, 13 municípios. Não? Vamos sim. Foi aprovado. Uhum. Aprovado, eu tive um apoio muito grande do então presidente da Associação Comercial, Armando Borges, e da Câmara Municipal, o vereador Valdeci Simões, que era meu cunhado à época, Uhum. nos apoiaram. E o Armando Borges cedeu uma sala no edifício ali em frente ao prédio antigo da Câmara Municipal para que nós fundássemos a subseção. Fomos para lá. Com poucas pessoas, por causa do espaço não era grande. Veio aqui o então secretário Jamil Esmera, eu tenho até hoje, a subseção tem até hoje, a ata de criação da subseção. Documento histórico, né? Histórico, documento histórico.
E a partir dali, nós conseguimos alugar um imóvel. O então presidente da época, em seguida, da Globo, Dr. Sérgio Zweiter, ontem eu falei com ele porque ele é botafoguense também. Uhum. Aí nós conversamos sobre isso, sobre a liderança do Botafogo. Uhum. Então, o Sérgio autorizou alugar um imóvel ali no edifício Majestic. Ficamos ali por um bom tempo. Depois alugamos a sala ao lado, que era de uma advogada, doutora Maria Júlia Machado Porto, que também era fundadora da subseção. Cedeu outra sala, alugamos, tudo certinho. Tá. Naquela sala nós fizemos muita coisa. Ali, naquela sala, a sala foi visitada, as salas foram visitadas por presidente do tribunal, por presidente do Tribunal de Trabalho, e por aí vai. E naquela época era mais acessível o contato com os desembargadores, com o tribunal, né? Mais do que hoje, né? Eu acho que não é que seja mais acessível. Eu falava com o presidente do Tribunal de Justiça pelo telefone. Eu ligava, a secretária dele já passava direto para ele. E foi assim que nós conseguimos muita coisa para Macaé. Não foi Ronaldo. Eu tive minha diretoria, a primeira diretoria, que eu era presidente, Dr. Edwin White, falecido, era o vice-presidente, Dr. Rodolfo Antônio de Oliveira era o secretário, Dr. Geraldo Luiz Osório era o tesoureiro, implantou uma norma de segurança das verbas, de contabilidade, que até hoje é obedecida na subseção, tão importante que foi. Aí, no caso, o senhor trouxe ali a primeira, no caso, a subseção da OAB para Macaé, e acabou sendo referência para outros municípios também, né? Você falou que abrangia 13 lugares, né? Cidade, município. Não é que tenha sido referência. O senhor tinha de Campos, né? Que o senhor tinha comentado. A subseção de Macaé era da circunscrição de Campos. E a seccional só iria criar a subseção se nós aceitássemos ficar com os 13 municípios na circunscrição. Colocou um carro pesado, Nós né? aceitamos. Nós visitávamos todos os municípios. Posso citar alguns, posso não lembrar de todos. Cabo Frio, São Pedro de Aldeia, Silva Jardim, Araruama, Trajano de Moraes, Santa Maria Madalena, Conceição de Macabu, e por aí vai. Eram 13. Agora, algo que o senhor mencionou agora que me chamou a atenção é que quando o advogado, né, tinha alguma representação, para que as pessoas saibam a representação, quando alguém tem alguma queixa, alguma reclamação com o advogado, procura a OAB para fazer essa representação. E o senhor teve que ir lá no Rio, né, para fazer essa defesa sua, né? Hoje em dia é muito mais simples, tem online, tem aqui em Macaé, né, a opção, porque a legislação mudou muito, né? Poderia, no caso da época, era a subseção de Campos, mas não, o Rio centralizava todos os processos disciplinares. Entendi. E eu fui lá e o conselheiro Heriberto Miranda Jordão, que eu adoro, Heriberto, meu companheiro do IAB, e arquivou na mesma hora. Opinou pelo arquivamento. Uma outra coisa, doutor Ronaldo, que me chama a atenção é o seguinte, né? Eu não sei se o número de OAB ele é crescente conforme vai se formando novos advogados, né, ali após o compromisso na ordem. Agora o que me chama a atenção é o seguinte, eu passei na prova da OAB, foi em 2019, né? Peguei minha carteira em 2020. E meu OAB hoje começa com 233.610, meu número. E a sua número de OAB é qual? 4.712D. Olha isso. Por que o D? 4.712. É porque era do antigo estado do Rio de Janeiro. Do antigo estado do Rio de Janeiro. Olha só, gente, então a minha praticamente 233.610, a do Dr. Ronaldo, né, é 4.000. E eu nunca 1970. vi. Olha só, e eu nunca vi, acho que a OAB mínima que eu já vi até hoje é que começa na casa dos 57 mil alguma coisa, né, o número, né, e a sua foi uma das primeiras ali, né, digamos. 4.712 do antigo estado do Rio de Janeiro. Agora, se eu perguntar ao senhor, já trazendo um pouquinho para essa área da advocacia, né, o senhor que começou em 1970, se formou. É claro que hoje a gente tem a modernidade, né, a tecnologia que tem ajudado muito a advocacia. Mas a advocacia em si, a carreira, a vocação,
dessa década de 70, 80, 90 para hoje mudou muito? Ou a essência continua a mesma? Não, mudou. Hoje eu não vou ao fórum. Hoje tem essa... É tudo digital. Então, mudou muito. Eu, como cheguei à advocacia, minha mãe procurou em Campos, eu morava em Campos, terminado o curso clássico, não, terminado o ginasial. Minha mãe procurou o professor Gentil de Castro Faria, para conversar com ele sobre a que carreira que eu deveria seguir. Ele conversou comigo, falei, vai para advocacia. Aí eu fiz o curso clássico no Liceu de Humanidade de Campos e ingressei na Faculdade de Direito de Campos. Terminei em 1970, vim para cá, constituí família aqui em Macaé. A advocacia, ela tem que ter vocação, não adianta. A pessoa tem que ter interesse, porque não adianta pensar na advocacia e ganhar dinheiro que ultrapassa, conforme nós temos aí advogados, juízes, trapaceiros, promotores. E hoje está muito rigoroso. Verdade. Tanto para o Ministério Público, tanto para a magistratura, tanto para a OAB. Só fazendo um adendo ao que o senhor falou, eu estava cortando o cabelo mais cedo, eu estava falando isso com o meu barbeiro. Falei assim, hoje em dia o sistema está bem centralizador. Hoje em dia é difícil você fazer alguma coisa fora, mas eu tenho tudo nome de laranja, de terceiro e tal, mas é difícil. Então, assim, só que o senhor está falando é muito pertinente, né? É verdade. Hoje, se o advogado errar, tem a OAB. A presidente da OAB, que vai me suceder aqui nesse podcast, ela sabe como é que é difícil. Como eu sofri como presidente da OAB e ver advogados conceituados, infringindo as regras da OAB, sendo desonesto. Isso é triste, né? E eu tenho que trabalhar no sigilo, que o processo disciplinar do advogado é sigiloso. Exato. Depois que é apenado, não tem sigilo, mas enquanto isso é sigiloso. Fabiano Pascoal foi presidente. Fabiano Pascoal tem uma história muito grande comigo. Fabiano Pascoal começou como estagiário, né? Não estagiário com advogado, estafeta ali na OAB. Na OAB foi. Então, dele é linda, ele né? trabalhou comigo. Mandar até um abraço do procurador-geral do município de Macaé, né? Doutor Fabiano Pascoal. Em breve o senhor estará conosco aqui também, tá, doutor? Ele trabalhou comigo. Como começou? Eu estava para ser empossado num dos mandatos, cheguei na sala dos advogados no fórum, aí o rapaz falou comigo assim, puxa vida, como eu gostaria, isso já no terceiro mandato meu, segundo ou terceiro, como eu gostaria de trabalhar com computador. Eu li assim, puxa vida, aquele rapaz vai sair e voltei. Você vai trabalhar comigo na subseção direta. Dali ele ficou, foi chefe de secretaria, e foi embora, e hoje aí é Agora, doutor, essa semana, eu estive conversando com alguns advogados, né, que a gente está fazendo essa semana das gravações, e 2 advogados que tiveram aqui mencionaram o nome do senhor, né? Foi a doutora Luciana, né, que é presidente da Comissão ali de Direito da Deficiência. Luciana é minha colega de escritório. Isso, e foi o doutor Leonardo Lessa também, falou que é presidente da Comissão Sindical, né? Então, e eles mencionaram que foi uma sugestão sua para que fosse criada essas comissões. Eu achei interessante, falei, poxa, que legal que o senhor, né, hoje não está como presidente, né? É claro que é sempre lembrado dessa forma, como primeiro presidente da OAB de Macaé, mas está ativamente, né, ali na atual gestão da doutora Ana, ajudando, dando conselhos, né? E está sendo acatado, né, doutor? Hoje estou como presidente da Comissão de Segurança Pública. Isso, também, é uma comissão não muito voltada para o advogado, mas mais voltada para a comunidade. Nessa comissão nós temos feito um trabalho muito grande, muito eficiente para a segurança pública, não pelo presidente, mas pela comissão. Talvez seja a maior comissão. É mesmo? E o Leonardo Lessa e a Luciana fazem parte da minha comissão de segurança que bom, pública. Né? Que legal. A doutora Luciana é minha colega de escritório, juntamente com a minha filha, Poliana Linhares, que também é um escritório que a gente procura levar com seriedade. Isso, é bom,
honestidade. É muito difícil o advogado advogar. É. Porque passa do lado do advogado a toda hora. Motivo para desonestidade, motivo para corrupção, motivo para isso, motivo para aquilo. Verdade. Agora, uma coisa que também me chamou a atenção ali, retrocedendo um pouco na sua história lá na décadas passadas, né? O senhor, quando começou a advogar em Macaé, o senhor chegou a ter atrito com alguém na época que o judiciário era mais... As pessoas se conheciam mais, né? Não é igual hoje que nossa subseção tem mais de 1.000 e poucos advogados, né? Como que foi ali atrás da sua advocacia? Olha, de forma resumida, digamos assim. Como presidente da OAB, eu sempre fui muito rigoroso na fiscalização. Nós tínhamos uma comissão de assuntos municipais que a toda lei sancionada pelo município, ela passava pelo crivo da comissão. Interessante. Teve uma vez que um dos prefeitos sancionou uma lei em que tirava da guarda municipal, que na época era seletista, tirava o fundo de garantia. Então nós entramos com uma ação na justiça e o prefeito imediatamente fez uma mensagem para que mudou. Os magistrados sempre tiveram um respeito muito grande pela OAB. Certa feita eu estava no escritório, aí me chega lá 2 repórteres, Revista Veja e Jornal o Globo. Aí eu espantei que querendo falar comigo sobre um determinado juiz que nós pedimos o afastamento dele aqui. Eu digo não. Tudo que eu fiz, tudo que eu falei está no processo. O processo está enorme lá no Tribunal de Justiça. Então eu não farei mais nada disso, assim eu seria desonesto. Esse juiz hoje fala muito bem de mim, pelo que eu sei. Esse juiz, nós tivemos que pedir o afastamento dele, pelo envolvimento dele com vários problemas sérios. Entendi. E outros juízes também, promotores de justiça, que nós, no cumprimento do dever de um advogado de OAB, nós não estamos aqui para fazer média. Com o juiz, com o Ministério Público, com o Executivo, com o Legislativo, nada disso. E hoje o senhor acha, só que já está há anos aí, quase 50 anos advogando, né? Praticamente, 53 anos. Eu parei nos 50, mas tem mais 2. Tem mais 52 anos aí advogando. O senhor acha que hoje o advogado e o judiciário, ele se entende igual se entendia antigamente? Ou acha que tem atrito? Ou como que está como o senhor vê essa situação? A advocacia hoje mudou muito, e muito. Principalmente depois da pandemia. Antes nós íamos ao fórum com muita frequência, conversávamos com o juiz. Eu tenho todos os magistrados aí são meus amigos. Mas ele no exercício dele e eu no meu exercício. Só que hoje eu não vou ao fórum. Por quê? É tudo digitalizado. Exato. Eu ontem fui escrever alguma coisa, acabei preocupado em não conhecer a minha letra, porque é tudo digital hoje. Então nós estamos aí, eu acho que a advocacia melhorou muito, muito. Nós temos que nos preocupar muito grande com o Google, com esse outro que apareceu aí, que eu nem lembro o nome. É a tal de chat GPT, né? Que é inteligência artificial. Inteligência artificial. Porque nós seremos advogados copiadores. Isso é nós temos um risco que ter, muito grande, né? Nós temos que ter a nossa posição. Que é a nossa Agora, tese, tem que ter né? a posição. Exatamente. Saber o que está pedindo, saber o que está contestando. Não é saber como atender o cliente. Não é chegar e copiar aquilo que está nesses programas aí. Verdade. Então eu acho que facilitou muito. A advocacia hoje, os juízes, se os processos demoram, você pode ter certeza que não é culpa do advogado. Exatamente. Muitos não entendem, né? Isso. É a culpa do juiz. Se o meu corpo não anda bem, é porque a minha cabeça não anda bem. Tem um juiz que é o cabeça do judiciário, ele é o responsável para levar um judiciário em prol das coletividades. Agora, juiz que não quer conversar com a parte, juiz que não quer conversar com os advogados, juiz que tem que marcar audiência com o advogado. Uma vez eu fui ao presidente do Tribunal de Justiça para falar com o juiz auxiliar da Corregedoria, doutor Carlos Oliveira. Cheguei lá, o funcionário, o serventuário, queria que eu dissesse o que é que eu ia falar com ele. Eu não falo. Só com ele, né? Eu quero falar com ele. Ah, mas foi uma luta.
Ele estava vindo, falou assim, doutor Ronaldo, vem cá. Porque nós temos que acabar com isso. O serventuário tem que colocar no lugar dele, o promotor no lugar dele, o defensor no lugar dele, o advogado no lugar dele, cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado. Para bem levar a situação. Exatamente, né? Até porque quando a gente fala de justiça, né, a gente fala ali da opção mais gravosa, digamos assim, de uma possível solução de conflito, né? Que é o que a gente almeja, que é o que o advogado faz, né? E quando não tem essa equidade entre judiciário e advocacia, fica desleal a briga, digamos assim, né? Você há de convir. Não é à toa que a Constituição Federal diz que o advogado é indispensável na administração da justiça. É o único profissional que está na Constituição Federal como indispensável. Eu já conheci juiz que ele olhava a petição inicial, olhava a contestação e optava por um ou outro. Inteligente é o juiz que faça isso. Por quê? O advogado é estudioso. O advogado trabalha, o advogado busca os seus conhecimentos. Então, o juiz, se optar por um, não por optar, mas ele tem que fazer ali um estudo baseado nas duas partes. Os dois lados da moeda, né? Os dois lados da moeda. Exatamente. Para se chegar a um desiderato suficiente. O outro episódio marcante aí, já falando da advocacia na nossa região, Macaé e tal, o senhor também ajudou a trazer o fórum para Macaé, né? Como foi essa história aí, no início aí? Lá em 1970 também, 80, nessa faixa? Por aí foi mais um pouquinho. Foi mais um pouquinho? 77, 71, por aí assim. Como que foi essa luta aí para trazer um fórum para Macaé? Foi uma luta. Como é que nasceu também? Sempre nasce de alguma coisa. Nós, todas as solenidades da OAB nossa, nós fazíamos uma solenidade de pompa. Na antiga Câmara Municipal, eu já tive reunião lá com o presidente do Tribunal de Justiça, o presidente do Tribunal Federal, com o regedor de Justiça, o presidente do Tribunal Eleitoral, aí aquela turma toda. Ali um dia eu disse que eu soube que o secretário de Justiça estava construindo fóruns. Mandei um ofício para ele, ele mandou o assessor dele direto. Lembro muito bem dele, o comandante Aragão. Demos um lugar de destaque para ele e marcamos dali mesmo. Nós marcamos uma reunião com ele no Rio. Eu convidei o então juiz de tribunal de Macaé, o doutor Gamaliel Quinto de Souza, o então promotor de justiça, doutor Ismael Cirieiro, e o juiz de direito de Conceição de Macabu, que também estava auxiliando Macaé, e fomos juntos ao Rio. Conversamos lá, entabulamos, ficou tudo preparado para a construção do Fórum de Macaé. Na oportunidade, o doutor Carlos Alberto, eu disse para o Carlos Alberto, pede um fórum para construir no Macabu. Mas como é que não fazer? A comunidade lá ajuda. A doutora Diva Laboriou, que era a secretária, ouvindo isso, falou assim, não, vamos construir. E construiu, na mesma época, o Fórum de Macaé e o Fórum de lá. O fórum, o local que nós encontramos, estava em um inventário. Aqui em Macaé ou de Conceição? Macaé. De Macaé, o primeiro ali. O primeiro ali. No centro. Era uma espanhola. Eu disse para o doutor Gabriel, não, eu faço o inventário. Esse inventário, eu termino esse inventário. Aí, ele disse, doutor Gabriel, e eu sentencio logo. Tá, começou a construção. Começou a construção, ou então o prefeito da época, me permita não dizer o nome, ele embargou a obra. Nem lembro por quê, mas embargou. Na mesma hora, eu por telefone liguei para o comandante Aragão. O comandante Aragão, aí já com ordem do governador, falou com o prefeito, liberou tudo. Liberou e foi construído fora. Isso meteu a mão na massa mesmo, né? Literalmente. Na massa, eu tenho fotos lá, eu e o professor Dr. Hernandes Ribeiro Reis, que foi um grande delegado de polícia Macaé, e outras pessoas visitando ali o fórum com a Secretaria de Justiça, na época, doutora Diva Laboriou. Não sei nem como, se ela está lá na secretaria ainda. E com isso aí nós começamos a construir o fórum.
Entendi. Aí surgiu isso de Macaé ou de Conceição, né? É construído aqui de Conceição de Macabu. Na inauguração, eu já não estava na presidência. Uhum. É um mandato que eu já não estava ali. E o governador que veio me reconheceu na escadaria do fórum. Uhum. Mas ele, na verdade, eu não era mais. Posteriormente, Uhum. o espaço ficou diminuto. Aí conseguiu ali desembaraçar aquilo e conseguiu. Na época, o doutor Antônio Franco de Carvalho Uhum. era procurador-geral do município. Eu falei para ele, Antônio, nós precisamos construir outro fórum. Mas eu não quero um fórum só para a justiça da justiça comum, não. Eu quero criar um campus do judiciário. Eu quero botar a justiça do trabalho, a justiça federal, justiça e a justiça nossa. Tudo junto ali. Tudo junto ali. Interessante, é. Como está, só não está conforme nós planejamos. Porque na época nós planejamos e o arquiteto fez a planta junto conosco num gabinete do doutor Antônio Franco de Carvalho, que era ruas, era tudo direitinho, mas não deu. Tem que até fazer abrir um parênteses aqui, né? É até interessante, gente, que vocês estão ouvindo essa história, por quê, né? Eu vou muito passear, que minha família mora lá, então eu passo muito ali próximo ao HPM, né? Então quando a gente passa ali, a gente vê realmente o fórum, vê a Justiça Federal, o Ministério Público, né? A Defensoria, acho que não fica dentro do fórum meio, né? Então eu particularmente, eu não sabia que a história, a fundação daquela história, e assim, e o senhor mencionando agora, a gente consegue entender esse quebra-cabeça e por que está ali, por que está tudo próximo um do outro. Então, assim, mas o projeto inicial era aquele ali mesmo ou era aquele ali mesmo? Era aquele, Uhum. era melhorado, porque nós tínhamos ruas, tínhamos praça, Uhum. no espaço todo ali, Uhum. mas construiu um outro, aí construiu, cada hora veio um. Ah, A entendi. Justiça do Trabalho, a Justiça do... A Justiça do Trabalho foi difícil conseguir. Foi também. Nós fizemos reuniões com o presidente do Tribunal Regional do Trabalho. Uhum. Eu sou neófito em trabalho porque eu não faço trabalhista. Uhum. Certa vez eu fui fazer uma visita lá, os advogados, olha, você é peixe fora da água aqui. E realmente, eu não faço. A gente vai até daqui a pouco falar sobre essas áreas do senhor de atuação. Antes, doutor Ronaldo, a gente só vai fazer um intervalo aqui, que eu vou só anunciar nossos patrocinadores, né? Até porque, né, a gente sabe que você que tem seu empreendimento, você que tem seu comércio, a sua indústria, caso você queira anunciar o seu empreendimento aqui nos estúdios Macaé Podcast e também no nosso programa Direito em Pauta Podcast, entre em contato conosco, com a nossa produção via direct ou via contato telefônico, e eu tenho certeza que a nossa produção passará para você, para sua empresa aí, as melhores condições de marketing e de publicidade para que você anuncie seu empreendimento aqui na TV. E as pessoas, enquanto aprendem conhecimento, aprendem coisas novas, ficam aqui também vendo as sugestões aí para que dê preferência a seu empreendimento. E hoje nós temos o prazer de receber o Dr. Ronaldo Linhares, advogado, na cidade de Macaé, o primeiro presidente da 15ª subseção de Macaé, já foi presidente várias vezes, né? Atualmente está como presidente da Comissão de Segurança Pública, aqui da 15ª subseção. Eu falei no início do programa, uma enciclopédia viva, e a gente vai tentar extrair o máximo de informação, de história possível, que eu, doutor, assim, eu estou há praticamente 3 anos aí engateando na advocacia, e para a gente que está iniciando, assim, é uma grande inspiração ver assim, pessoas como o senhor, porque hoje a gente está advogando num momento, assim como o senhor mencionou, que não vou falar que está fácil advogar, mas está mais acessível as informações, né? Com a tecnologia, com os meios de comunicação. Por antigamente que um advogado arrumar uma jurisprudência, uma lei, uma atualização que não tinha diário oficial digital, né? Era uma dificuldade. Como que, naquela época, só para a gente saber, como que era para ter acesso a essas informações aí? De lei, de atualização? Até pouco tempo eu tinha máquina de escrever lá, que era... Não usava não, Uhum. defeito. Tem que botar o papel na máquina, botar o carbono, afirmar o arquivo. Eu tenho arquivo de todos os meus processos, Uhum. desde 1970, começando com uma ação de despejo, tenho tudo arquivado no escritório. Tem uma biblioteca, modéstia à parte, talvez seja uma das maiores, mas nós usamos muito pouco biblioteca hoje. Hoje Hoje é tudo digital.
Não é? Hoje nós vamos eu costumo dizer aos meus clientes lá, eu vou ao Superior Tribunal de Justiça em 1 minuto, menos de 1 minuto, para ver um processo meu. Exatamente. Né? Então eu vou ao Tribunal de Justiça para ver um processo em menos de 1 minuto. E antes de vir para cá, eu mandei para a comarca de São Gonçalo 2 petições, em questão de minutos. Exatamente, né? A facilidade da tecnologia. A facilidade que tem. E aí dá uma responsabilidade muito maior para o advogado. E antigamente, por exemplo, se tivesse 2, 3 audiências no mesmo dia, tem que pedir alguém para ajudar, né? Porque se fosse cidade diferente, né? Porque antigamente era na canela, né? Lá atrás. Hoje o Conselho Nacional de Justiça está acabando com isso, é virtual. As audiências virtuais. Eu tô com um processo, eu falo de Trajano de Moraes, né? Tem alguns processos no fórum lá, né? Aí esse dia eu distribuí uma ação lá, aí o juiz colocou a audiência presencial. Ô, irmão, fiquei brabo. Falei, rapaz, eu vou lá em Trajano, 100 e poucos quilômetros, fazer uma audiência e tal. Aí eu falei, por que não colocou virtualmente? Assim, eu tô te falando da cidade de 100 quilômetros. Agora imagine na capital pegar aquele trânsito e ir no sul do estado do Rio, lá no noroeste do estado, Itaperuna, que é é bem longe, né? Então antigamente era muito mais difícil, né? Era muito mais difícil, muito mais difícil. E o senhor aí nesses praticamente 53 anos de profissão como advogado. Nem tanto. 50 mais 2. 50 mais 2. O senhor atuava em quais áreas, assim, só pra gente ter a noção? Todas as áreas ou tinha área específica? Veja bem, eu vou ser sincero e brincar até. Uhum. Eu sempre atuei na área criminal. Uhum. Estou escrevendo até um livro. É interessante. E já está bastante... Pode dar uma dica do que vai falar do livro ou não? Olha, o livro já está há mais de 10 anos para ser editado, está lá, eu só fiz a primeira folha. Reuni todos os processos. Uhum. O nome é Minhas Andanças pelo Tribunal do Júri. Eita, hein? Então, mas mesmo assim, como eu brinquei com você, a área criminal, o crime não compensa, nem para o advogado. É verdade. Né? Porque são poucos os processos que têm de condições de o advogado faturar em honorários. E a vida do advogado são os honorários. Né? Então, é muito difícil. Mas eu sempre consegui levar a vara criminal pelo Tribunal do Júri. Uhum. E civil também. Nós atuamos. Eu só não faço trabalhista. Meu escritório fora faz. d'água. Meu escritório faz com a doutora Luciana. Eu tive uma vez, conversando com um advogado, né? Eu era até professor de direito penal numa faculdade. Tive com ele numa audiência de custódia no Fórum de Campos, né? A gente estava com uns clientes lá. Ele falou, olha, gente, esse dia eu fui fazer uma audiência trabalhista no fórum, na vara do trabalho. Cheguei para o juízo, fui sincero, falou, doutor emeritíssima excelência, eu sou criminal, estou quebrando um galho para um amigo, eu não sei fazer esses cálculos, que é verba indenizatória, que é verba rescisória, me ajuda aí, separa cada verba aí. Aí o juiz lá, a juíza riu dele, o pessoal riu assim, mas não, tá bom, doutor, deixa que eu faço pro senhor aqui, acabou fazendo, né? Foi sincero, né? Acabou mas tendo... é uma área rentável. Uma vez eu trouxe aqui o presidente do Tribunal do Trabalho, esqueci o nome dele, foi assassinado no Rio, esqueci. Ele, na época eu tinha um carro, bonito. Aí você faz trabalhista, né? Não faço não. É porque o advogado trabalhista ganha dinheiro. Mas é a realidade, é a realidade. Os nossos magistrados do trabalho hoje estão estudando mais. Antes não. A área trabalhista leva muito o advogado a acomodar. Porque você chega lá, o juiz vai, qual o acordo? É isso. Já faz pensando no acordo. Aí o advogado da parte autora coloca lá no alto para poder descer e chegar a coisa. Então, é uma advocacia bonita, é uma advocacia social, né? É uma advocacia que ajuda as pessoas, mas eu não gosto da trabalhista. Outra coisa, doutor, essa aí a gente nem conversou ali nos bastidores, mas o Fórum de Macaé, o senhor que trouxe praticamente o Fórum para Macaé, foi um dos precursores, né? Hoje aqui em Macaé existe, eu não sei se já chegou a ser, né? O Fórum de Macaé está como instância e está para virar em trânsito, né? Você sabe como que está essa negociação, se realmente vai virar, se não vai? O que seria, de repente, favorável para a gente da advocacia? Veja bem, tudo que eu falo aqui, não foi Ronaldo Fontes Linhares, presidente. Foi uma diretoria, foi
corpo de funcionários que ajudou para poder conseguir. Nós conseguimos trazer para Macaé as varas cíveis, juizado, para Macaé, Quissamã, Conceição Macabu, juizados e outros setores. Agora, recente, houve, Fabiano que era presidente, pediu, eu me pediu orientação também, dei uma orientação para ele, pediu para elevar a comarca para a entrância especial. Isso. Nós já havíamos conseguido colocar para uma instância superior antes da especial. E hoje já tem aprovado no Tribunal, na Assembleia Legislativa, a criação, a elevação da comarca à entrância especial. Mas não está ainda... Por quê? O que tem que se fazer? Tem que nomear juiz, criar o cargo de juiz, Isso. tem que criar o cargo de promotor, servidores. Então ainda não foi instalada a entrância. E essa elevação, digamos assim, para que aí até os advogados que têm nos assistido, seria assim, quais os pontos positivos para a gente da advocacia? Os pontos positivos é que nós teríamos um número maior de juízes, quase sempre com juízes auxiliares. Então isso tudo prejudicou, porque tem que ter número de juízes. De repente o tribunal não tem um número de juízes capazes, né, para tem chegar... muito volume de processo, né? É muito processo. Doutor, agora uma curiosidade, isso aqui, a gente conversando aqui, passa tão rápido, né? A gente vai ouvindo aqui, né? Mas temos um tempo aí para a gente conversar ainda. Exame de ordem. Né? A gente sabe que o vilão do acadêmico de direito é o tão famigerado exame da OAB, né? A Fundação Getúlio Vargas, a cada ano que passa, ela coloca mais difícil. Agora, acho que, se não me engano, aumentou o número de questões, né? Então, cobra mais rigor para ter um profissional mais capacitado na área. Isso aí a gente sabe que isso. E antigamente era difícil igual é hoje ou não? Eu discordo de você e famigerado. O advogado é o único profissional que, quando ele presta o compromisso, aliás, a subseção de Macaé hoje já mudou. O negócio de entregar carteira. Você entrega a carteira. O advogado não vai lá para receber carteira, não. O advogado vai lá para prestar compromisso. O compromisso que está na lei federal de ser honesto, de contribuir com a justiça. Então não é que seja famigerado. O exame de ordem hoje, eu acho, é uma necessidade. Godofredo Tinoco, um escritor de Campos, e tem vários livros escritos aí, livros sobre Macaé, ele me disse uma vez que se o cliente pensasse 2 vezes, ele não assinaria a procuração para o advogado. Porque ele, ao assinar a procuração para o advogado, ele está dando ao advogado ou a sua propriedade, ou o seu bem, ou a sua condição financeira. Então não assinaria. É por isso que o advogado tem que ser honesto. Isso, Porque quando ele recebe uma procuração, o cliente está confiando nele. É a responsabilidade, né? Tem que ser responsável. E por isso que eu sou fã incondicional do exame de ordem. Eu me orgulho muito que a minha filha estava cursando faculdade de Direito. Quando eu estava no 4º ano, fez logo o exame de ordem e passou. E antigamente era cobrado por rigor? Não existia. Não tinha antigamente. Não existia, mesmo, não tinha. Isso veio muito, muito tempo depois. Entendi. Existia os estágios sim. com os advogados. Eu já fiz estágio em Campos, com um advogado de Campos, doutor Onésimo Rodrigues de Barros. E o senhor sempre quis essa vocação, né? Não vou nem só falar com uma profissão, mas sempre quis a vocação de advogado. Nunca quis fazer um concurso para juiz, para promotor. Já foi? Não. Eu já fiz 3 concursos de magistratura. Fiquei em 2 desses concursos, eu fiquei na oral. 5.000 candidatos, fiquei com 46, 40 e pouco. O presidente do tribunal hoje foi meu companheiro de concurso. Eu chegava na oral, eu acabei não. Teve uma vez que o doutor Nilo Batista, na época que ele foi governador, nós mantivemos contatos. E ele me perguntou
Perguntou na esperança de que eu iria responder. Ronaldo, o que é furto? Eu não respondi. Me deu um branco, aí ele começou dizendo, Ronaldo, eu sei que você sabe. Piorou mais ainda. Com mais nervoso, né? E eu fazendo direito criminal. Eu estou perguntando ao senhor porque uma vez eu tive uma excursão da faculdade lá em Brasília e a gente visitou diversos locais públicos, né? E eu tive na AGU, né? A sede da AGU em Brasília, a Advocacia Geral da União. Eu vendo lá aquele monte de procurador federal, advogado geral da União falando, falei, olha, essa é uma carreira bonita, né? Aí eu peguei, entrei no último concurso da AGU, peguei o edital e fui ler. Quando eu fui ler o edital, doutor, eu vi aquele monte de prova escrita discursiva e eu vi várias etapas de prova orais. Eu falei, meu Deus do céu, esse negócio é quase que impossível passar. O concurso de ingresso no judiciário tem que ser rigoroso. Tem que ser rigoroso. Em todos os dois eu cheguei no final. Uhum. Mas nunca, uma vez, o doutor Paulo Pinto era desembargador. Uhum. E eu não sei se eu tive que falar com ele ligando ou ele ligou para mim. Eu ia fazer a prova oral. E são dois desembargadores, ele e o do Enéas Cota. Ronaldo, no dia da prova, fala comigo. Paulo Pinto foi enfático, fala comigo. Na oral, fala comigo. Eu não falei. Não falei, eu não acho não, acho que tem que ser, não é. Pelo seu mérito, né, Lino? Exatamente. Doutor Ronaldo, a gente vai para nossas considerações finais, né? Mais uma vez agradecer o senhor pela participação, por aceitar o nosso convite, estar conosco aqui. E eu sempre pergunto isso ao final de cada entrevista, antes do convidado, né, deixar seu contato, sua rede social, caso queira, né? Qual é a expectativa do senhor para a advocacia, para o judiciário? Qual é o seu desejo, seu sonho com relação ao judiciário e à advocacia daqui para frente? Eu acho que o judiciário já chegou no seu ápice de melhora. O judiciário está indo muito bem. A gente vê toda hora aí o Conselho Nacional de Justiça, que eu muito me orgulho de ter votado para esse Conselho, esse Conselho Nacional de Justiça, quando eu era presidente da OAB e participava do Colégio de Presidentes de Subseções no Rio. Então, eu acho que o Conselho Nacional de Justiça está sendo muito rigoroso com os juízes. Agora mesmo, aí vai uma crítica. Foi uma juíza daqui do estado do Rio de Janeiro, me parece, ela foi afastada porque as sentenças delas eram proferidas, eram elaboradas pelo estagiário, pelo auxiliar. Então, numa postagem dessa, eu coloquei assim, eu tenho 50 anos de advocacia. Por que só ela? É verdade. É verdade. Eu ouvi de um ministro do Tribunal do Supremo Tribunal Federal, o Valdemar Sveita. Foi o único que eu ouvi. Os meus acordos são preparados pelos meus auxiliares que são capacitados. Eu examino. Todos os juízes têm os seus analistas. Todos os seus juízes. Você vai conversar com o juiz, ele chega lá, doutor, sobre isso, tem que conversar para saber como é que está o processo. É verdade. É muito processo. Macaé, por exemplo, é um movimento muito grande. O tribunal é um movimento muito grande. Agora, esse ministro que entrou agora, o Zanin. Zanin, que é meu consórcio no Instituto dos Advogados do Brasil, fazia parte. Como foi também o outro, eu esqueci o nome dele. Agora não, estou sabendo que vai ter quase 100 mil processos. Ele já vai receber quase 100 mil processos. Já vai herdar essa herança linda, né? Então a gente tem que respeitar muito. Juízes, hoje, 11 juízes, 11 ministros, não tem condições de levar tudo ao pé da letra, não. Tem que ter os seus auxiliares. Doutor, mais uma vez, obrigado. O senhor quer deixar suas redes sociais, seu e-mail, caso alguém queira entrar em contato com o senhor, caso alguém queira seguir o senhor na rede social? Nós estamos aí, é só usar o nome Ronaldo Linhares, vai saber todo mundo. No nosso, a gente vai daqui a pouco postar a foto também, né?
tenho sempre prazer e satisfação de receber colegas, de trocar ideias com colegas, de conversar com colegas. Não tenho mínimo preocupação. Estou aí ajudando a doutora Ana Grace nessa sua, que é destemida, nessa sua administração, como ajudei Fabiano. Aliás, como o Fabiano muito me ajudou no exercício da presidência, e eu procuro fazer tudo isso. E nós estamos aí, nós temos o Facebook, Instagram, Que e bom, por aí doutor. vai. Doutor, mais uma vez, muito obrigado, tá? Desejo aí muito sucesso ao senhor e que continue sendo essa pessoa gentil, profissional, fonte de inspiração para nós, novos advogados, e para tantos aí que estão aí no início, engateando na sua jornada acadêmica aí. Pessoal, esse foi o programa Direito em Pauta. Tivemos a honra de receber o Dr. Ronaldo Linhares, primeiro presidente da 15ª subseção da OAB de Macaé, tá? Foi uma conversa muito prazerosa, rica de informações históricas e que nos leva a refletir sobre como era o judiciário, a advocacia, lá na década de 70 até atualmente. Mais uma vez, eu deixo aqui um convite a você que queira ser o nosso patrocinador, queira que sua marca, sua logomarca seja exposta aqui conosco, entre em contato com a nossa produção. Você que também queira ajudar o nosso programa, entre em contato conosco, que teremos as melhores condições para vocês. Agradeço a todos vocês que têm nos assistido todas as semanas. E lembre-se, toda quinta-feira, a partir das 19 horas, nós temos um encontro marcado no YouTube, ao vivo, tá? É transmitido ao vivo esse podcast lá. Toda quinta, 19 horas, liga o sininho, o canal é Macaé Podcast. E também nós temos, doutor, nossa página no Instagram, que é Direito em Pauta Podcast. Lá a gente vai colocar trechos, né? Que são os chamados cortes, com os melhores momentos aqui da sua fala, da nossa entrevista, do nosso bate-papo, para que as pessoas também tenham ali, de forma mais dinâmica, acesso a esse conteúdo visual e de vídeo. Pessoal, muito obrigado e até quinta que vem. Forte abraço. A Vilarejo foi eleita a maior loja de acabamentos do interior do estado pela Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção. Com 8 lojas e 26 anos de dedicação, o nosso compromisso com você nos deu a oportunidade de estar entre as maiores do país. E é graças a você que confia na Vilarejo para tornar o seu lar ainda mais especial que celebramos esse prêmio. Obrigado!